Pessoal, esse aqui é um outro exercício que envolve cálculo também, que caiu lá no questionário, e ele é um exercício que cobra a lei de Amdahl utilizando a equação de speedup baseada na lei de Amdahl. Então, antes de ler a questão em cima, eu vou colocar já a fórmula do speedup de acordo com a lei de Amdahl, que é 1 dividido por 1 menos f mais f sobre n. E esse f, na realidade, é a fração a ser melhorada, fração da tarefa ou do programa a ser melhorada, e o n é a quantia dessa melhoria, a quantidade da melhoria. Por exemplo, eu melhorei 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? Então é o valor que representa a quantidade de melhoria. Tá? E o que diz a lei de Amdahl? A lei de Amdahl ela é uma forma de dizer que o aumento do speedup ele não vai ser proporcional à quantidade de melhoria. Vamos entender essa frase. Se eu tenho aqui, e vamos entender por meio da questão já, né? Se eu tenho uma tarefa que realiza intensamente operações de ponto flutuante. O que são operações de ponto flutuante? São operações que trabalham com números reais lá no teu código. Então, por exemplo, quando você declara uma variável do tipo float, na linguagem C, por exemplo, essa variável do tipo float, ela é uma variável de ponto flutuante, né? E as operações de soma, subtração, multiplicação em relação a essas variáveis do tipo float são as operações de ponto flutuante. Quem realiza essas operações é uma parte do hardware, uma parte do circuito específica para isso. Né? Não é todo o circuito que consegue fazer essa conta. E aí, no caso aqui do exercício, 40% do tempo, né? Então 40% do tempo é consumido só com essas operações. Então a lei de Amdahl vai falar o seguinte: se eu aumentar aqui 2 vezes a velocidade das operações de ponto flutuante, o meu speedup ele não vai aumentar 2 vezes proporcionalmente. Por quê? Porque eu tenho 60% da tarefa que não é ponto flutuante. Então, se eu não melhorar esses 60%, o impacto neles vai ser nulo. Né? A única porção que vai ser atingida pela melhoria vai ser esses 40%. Né? Então, a lei de Amdahl ela fala sobre isso. Né? Não quer dizer que se eu melhorar 2 vezes a velocidade da operação de ponto flutuante, que o programa inteiro vai melhorar 2 vezes. Vai depender de quanto, né, de quantos por cento daquele programa é que é atingido pela melhoria. Né? E aí, aqui no exercício, é sugerido que há um novo design de hardware melhorando esse módulo de ponto flutuante, que vai melhorar por um fator K. Então, no caso do exercício, o N é igual a esse fator K. Né? Então, eu posso até reescrever aqui, substituindo o N pelo K. E aí a questão pede para a gente calcular qual que é o speedup máximo possível, considerando essa fórmula. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente sabe que no exemplo, no exercício foi dado que o F vale 0,4, porque 0,4 é o 40%. Né? Então vale 40%, e aí a gente pode substituir na fórmula. Speedup vai ser igual a 1 dividido por 1 menos 0,4 mais 0,4 dividido por K. Certo? Fazendo a conta aqui, 1 dividido por 0,6 mais 0,4 sobre K. Agora vamos analisar essa expressão. Ele quer saber o speedup máximo possível.
Esse K, por exemplo, se eu fosse dobrar o desempenho das operações de ponto flutuante, o K valeria 2, que é dobrar. Se eu quiser triplicar o desempenho das operações de ponto flutuante, o K vai valer 3. E assim por diante. Se eu quero saber aqui qual que é o speedup máximo possível, teoricamente, ele vai ser encontrado quando o K vale mais infinito, que é o valor máximo para o K. Se eu conseguir uma melhoria infinita, vocês concordam que eu vou ter o speedup máximo possível? Né? Então, para a gente poder resolver isso aqui, tem que fazer esse exercício, né, de imaginar o K tendendo ao infinito. Se o K tende ao infinito, significa que esse denominador vai ser um valor tão alto, né? E o que acontece quando você divide um número por um valor muito alto? O resultado ele vai ser próximo de zero. Então essa parte toda aqui, quando o K tende ao infinito, essa fração ela tende a zero. Né? Então, para a gente saber qual vai ser o speedup máximo, basta considerar que o K vale infinito, que aí eu vou cancelar essa parte, e aí o que sobra aqui? 1 dividido por 0,6, que vai dar 1,67 aproximadamente. Então esse aqui é o speedup. Vou passar para baixo aqui. Speedup máximo 1,67. Isso quer dizer que, por mais que eu melhore as operações de ponto flutuante, eu não vou conseguir ter um ganho de desempenho maior do que isso aqui. Né? Eu não vou conseguir acelerar mais do que isso. Então é um limite teórico que a gente consegue calcular por meio da lei de Amdahl usando a fórmula do speedup. Né? Então, em relação à porcentagem aqui, o máximo que eu vou conseguir de melhoria é de 67% do tempo de execução, né? Do desempenho, né, na verdade, que vai melhorar. E isso dependeu do quê? Dependeu de quanto do código que vai se beneficiar da melhoria, que nesse caso era 40%. Se eu tivesse um outro código que 80% do tempo fosse operação de ponto flutuante, aí eu teria que colocar esse 0,8 do 80% na fórmula, eu ia conseguir um speedup máximo diferente. Né? Então essa fórmula é assim que a gente trabalha com ela para calcular o speedup máximo. E um parênteses aí, né? Essa fórmula eu também posso utilizar para calcular o ganho de desempenho em arquitetura multicore. E aí nesse caso, o N ele vai representar também o número de cores da minha arquitetura. Então, se eu quiser saber quanto que um programa vai melhorar o desempenho, se em vez de executar em um único core, em um único processador, eu executar esse mesmo programa em 4 cores, o N vai valer 4, e aí eu vou colocar aqui na fórmula e substituir, fazer as contas e encontrar também esse valor máximo de speedup.